Dr. Who e as Leis Herméticas Episódio 3 A Fuga da Base Secreta, Parte 1 O chamado de Carrie Capel. A TARDIS materializou-se em um local escuro, úmido e cercado por uma densa névoa. O painel piscava freneticamente, indicando uma interferência poderosa na realidade. Henrique olhou para o doutor. O que está acontecendo? O doutor ajustou os controles. Recebemos um sinal de socorro criptografado, vindo de alguém que conhece as leis herméticas. Henrique sentiu um arrepio. Quem? A tela revelou um holograma. Carrie Capel. Henrique. Doutor, se estão ouvindo isso, fui capturada. Eles estão estudando a estrutura do código da realidade e precisam ser impedidos. O sinal foi cortado. Henrique franziu a testa. Precisamos encontrá-la. O doutor puxou uma alavanca e a TARDIS travou no local. Já estamos na base deles. Parte 2 O labirinto hermético. Ao saírem da TARDIS, perceberam que estavam dentro de uma instalação subterrânea. O hermetismo está em tudo aqui, murmurou Henrique, observando os padrões geométricos nas paredes. O doutor analisou o ambiente. Eles usaram correspondência para replicar a TARDIS. Estão tentando manipular as leis herméticas para controlar a realidade. De repente, um alarme soou. Intrusos detectados. Portas metálicas começaram a se fechar rapidamente. Henrique pensou rápido. Doutor, precisamos seguir o ritmo dessa base para escapar. Ele percebeu que as portas fechavam em um padrão cíclico. A lei do ritmo. Se nos movermos no mesmo fluxo, podemos sair ilesos. Eles começaram a correr, se movendo no tempo exato para passar antes das portas se fecharem. Parte 3 A prisão de Carrie. Após atravessar o labirinto, encontraram uma cela de contenção avançada. Carrie Capel estava lá dentro, presa a um campo de energia vibrante. Cuidado, ela gritou. Essa energia absorve vibração e pode nos prender. Henrique analisou. Isso segue a lei da polaridade. Se invertermos a vibração, podemos neutralizar o campo. O doutor ajustou o Sonic Screwdriver, mudando a frequência. O campo pulsou e desapareceu. Carrie caiu nos braços de Henrique. Você veio mesmo? Ela sorriu. Mas antes que pudessem comemorar, o alarme soou novamente. Eles sabem que estamos aqui. Parte 4 Os guardiões da realidade. Soldados encapuzados surgiram, segurando armas que distorciam o espaço ao redor. Eles estão usando tecnologia baseada na lei do mentalismo, exclamou Henrique. O doutor sorriu. Então vamos lutar com a mente. Henrique se concentrou. Se a arma deles respondia à consciência, ele poderia controlá-la com a própria vontade. As armas começaram a falhar, respondendo à vibração mental dele. Carrie pegou um dos dispositivos e reprogramou a frequência. Agora elas funcionam para nós. O doutor piscou. Muito inteligente. Eles desarmaram os guardas e correram pelos corredores. Parte 5 O portal para o código da realidade. Na sala central, encontraram um enorme círculo de energia girando. Henrique reconheceu os símbolos. Esse é um portal para o código da realidade. Eles querem modificá-lo. Carrie olhou os dados. Eles estão tentando reescrever leis universais. O doutor arregalou os olhos. Se eles conseguirem, a realidade como conhecemos pode colapsar. Parte 6 A lei da causa e efeito. Henrique analisou o portal. Se está funcionando com causa e efeito, podemos desestabilizar a energia. Carrie ajustou o terminal, criando uma reação em cadeia. Se mexermos nisso, o portal pode implodir. O doutor sorriu. É levar toda a base junto. Henrique hesitou. Isso não seria errado? O doutor tocou no ombro dele. Lembra da lei do gênero? Criar e destruir fazem parte do equilíbrio. Às vezes, é preciso destruir para criar algo novo. Henrique concordou. Então vamos acabar com isso. Parte 7 A fuga pelo tempo. Com o portal instável, a base começou a colapsar. O doutor puxou Henrique e Carrie. Corram. Eles voltaram pelo labirinto, agora desmoronando ao redor. Henrique usou a lei da vibração, sentindo os padrões de colapso, e guiou todos pelos caminhos seguros. Chegaram à TARDIS no último segundo. Carrie segurou a mão dele. Você me salvou. Henrique sorriu. Você salvou a realidade. A TARDIS desapareceu, deixando a base para trás. Parte 8 Enigma final. Dentro da TARDIS, Carrie olhou para a tela. O código da realidade.
ainda está fragmentado. Henrique franziu a testa. Isso significa que alguém ainda está tentando modificá-lo. O doutor ajustou os controles, e nós vamos descobrir quem. A TARDIS começou a girar pelo vórtex. Parte 9. O mistério de Amon. No fundo do espaço, um holograma surgiu na tela. Uma voz profunda ecoou: vocês não impedirão meu plano. Henrique reconheceu: Amon. Carol arregalou os olhos: ó deus egípcio do sol. O doutor ficou sério: não apenas um deus, mas um dos seres que conhecem o código da realidade desde o início dos tempos. Henrique apertou os punhos. Então ele é o responsável por tudo isso. Parte 10. O próximo destino. O doutor olhou para Henrique e Carol. A batalha está longe de acabar. Henrique sorriu. Então vamos continuar. Carol cruzou os braços. Estou dentro. A TARDIS brilhou e sumiu no tempo. Parte 11. A piada do Dalek. Enquanto a TARDIS viajava pelo vórtice temporal, Henrique ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele olhou para o doutor, que estava ocupado ajustando controles e apertando botões aleatórios. Então, doutor, Henrique começou, tentando quebrar o gelo. Você sempre aparece assim, do nada, e arrasta as pessoas para aventuras intergalácticas. O doutor olhou para ele com um sorriso maroto. Ah, você se acostuma. Já apareci em casamentos, festas de aniversário e até em uma reunião de condomínio uma vez. Mas aquela foi mais assustadora do que qualquer Dalek que já enfrentei. Henrique riu, imaginando o doutor tentando explicar uma invasão alienígena para um síndico irritado. Você sempre fala tanto. Falo sim, respondeu o doutor, sem parar de se mover. É parte do charme. Além disso, já tentei ficar quieto uma vez. Foi horrível. A TARDIS quase explodiu de tédio. Henrique levantou uma sobrancelha. A TARDIS sente tédio. Claro. Ela é praticamente viva. Aliás, ela adora piadas. Quer ouvir uma? Antes que Henrique pudesse responder, o doutor já estava contando, porque o Dalek foi expulso da escola. Porque ele não conseguia elevar seu comportamento. Henrique riu, apesar de si mesmo. Essa foi terrível. Terrível. O doutor fez uma cara de indignação. Essa é clássica. Já contei para o Cybermen uma vez. Eles não acharam graça. Mas é porque não tem senso de humor. Ou coração. Ou qualquer coisa, na verdade. Henrique balançou a cabeça, rindo. Você é insuportável. Insuportavelmente brilhante, corrigiu o doutor, com um gesto dramático. Falando em brilhante, prepare-se. Estamos chegando ao próximo destino. A TARDIS parou com um solavanco, e o doutor saiu correndo pela porta. Vamos lá, Henrique. Temos um fragmento para encontrar e uma piada para contar para os Sontaras. Eles adoram piadas, desde que sejam sobre eles mesmos. Henrique seguiu o doutor, ainda rindo. Você é impossível. Impossível é o meu segundo nome, gritou o doutor, já desaparecendo na névoa esverdeada do novo planeta. Parte 12. O enigma dos Sontaras. O novo local era uma paisagem árida, com montanhas rochosas e um céu vermelho sangue. No horizonte, uma nave Sontaran estava pousada, cercada por soldados de armadura pesada. Sontaras? Perguntou Henrique, preocupado. Eles não são perigosos? Perigosos? O doutor fez uma careta. São como crianças mal-humoradas com complexo de Napoleão. Só precisamos distraí-los enquanto encontramos o fragmento. Como vamos fazer isso com uma piada? É claro. O doutor começou a caminhar em direção aos Sontaras, com Henrique relutante atrás. Alto, gritou um Sontaran, apontando sua arma. Quem ousa invadir o território Sontaran? Sou o doutor, anunciou ele, com um sorriso largo, e trouxe uma piada para vocês. Os Sontarans olharam uns para os outros, confusos. Uma piada? Perguntou o líder. Sim. O doutor se virou para Henrique. Por que o Sontaran não consegue usar um elevador? Henrique hesitou. Por quê? Porque ele sempre cai no chão. Por um momento, houve silêncio. Então, para surpresa de Henrique, os Sontaras começaram a rir. Essa foi boa, disse o líder, abaixando a arma. Nós adoramos piadas sobre nós mesmos. Henrique olhou para o doutor, impressionado. Funcionou? Claro que funcionou. O doutor sussurrou. Agora, enquanto eles estão distraídos, vamos procurar o fragmento. Eles se esgueiraram pela nave Sontaran,
encontrando o segundo fragmento do código da realidade escondido em um compartimento secreto. 2 fragmentos da alma. Quantos mais para ir? Perguntou Henrique. Ah, só uns. Milhares, respondeu o doutor, com um sorriso despreocupado. Henrique suspirou. Isso vai ser uma longa noite. Ou uma longa eternidade. Depende do ponto de vista. O doutor ajustou sua gravata borboleta. Agora, vamos sair daqui antes que eles percebam que a piada não era tão engraçada assim. Eles correram de volta para a TARDIS, deixando Sontaras rindo e contando piadas uns para os outros. Parte 13. O paradoxo do café. De volta à TARDIS, Henrique estava exausto. Preciso de um café? Ou algo mais forte? Ah, café. O doutor começou a mexer em um dos painéis. Eu tenho uma máquina de café temporal aqui em algum lugar. Faz o melhor café do universo, e do multiverso. Henrique olhou para ele, desconfiado. Café temporal, sim. Ele sabe exatamente quando você vai querer café antes mesmo de você pensar nisso. Só tem um pequeno problema. Qual? Às vezes, ele serve o café antes de você pedir. E se você não tomar, cria um paradoxo. Henrique levantou uma sobrancelha. É o que acontece se criar um paradoxo. Nada demais. Só uma pequena explosão espaço-temporal. Mas não se preocupe, eu conserto. Henrique decidiu que talvez fosse melhor ficar sem café por enquanto. Vamos apenas focar no próximo fragmento. Ótima ideia. O doutor começou a pilotar a TARDIS. Próxima parada, o planeta dos piadistas. Lá, o fragmento está escondido em uma piada tão ruim que ninguém consegue decifrar. Henrique suspirou. Isso vai ser uma longa jornada, longa, mas divertida. O doutor sorriu. Lembre-se, Henrique, no fim do dia, a realidade pode ser um código, mas o humor é universal. E com isso, a TARDIS partiu para mais uma aventura, deixando para trás um rastro de risadas e paradoxos. Parte 14. O planeta dos piadistas. A TARDIS aterrissou em um planeta colorido, onde todos os habitantes pareciam estar contando piadas o tempo todo. Bem-vindo ao planeta dos piadistas, anunciou o doutor. Aqui, o fragmento está escondido em uma piada tão ruim que ninguém consegue decifrar. Henrique olhou ao redor. Então, como vamos encontrá-lo? Fácil. O doutor sorriu. Temos que contar a pior piada possível. Henrique hesitou. Eu não sou muito bom com piadas. Não se preocupe. O doutor pegou um microfone e começou a falar para a multidão. Atenção, piadistas. Temos uma piada para vocês. Todos pararam para ouvir, porque o Dalek foi expulso da escola. O doutor fez uma pausa dramática, porque ele não conseguia elevar seu comportamento. Por um momento, houve silêncio. Então, os piadistas começaram a rir descontroladamente. Essa foi horrível, gritou um deles. Aqui está o fragmento. Eles entregaram um fragmento ao doutor, que sorriu satisfeito. Funcionou, ele disse, voltando para a TARDIS. Henrique balançou a cabeça, rindo. Você é impossível. Impossível é o meu segundo nome, respondeu o doutor, já ajustando os controles da TARDIS. Parte 15. O paradoxo do café, parte 2. De volta à TARDIS, Henrique estava exausto. Preciso de um café? Ou algo mais forte? Café. O doutor começou a mexer em um dos painéis. Eu tenho uma máquina de café temporal aqui em algum lugar. Faz o melhor café do universo, e do multiverso. Henrique olhou para ele, desconfiado. Café temporal? Sim. Ele sabe exatamente quando você vai querer café antes mesmo de você pensar nisso. Só tem um pequeno problema. Qual? Às vezes, ele serve o café antes de você pedir. E se você não tomar, cria um paradoxo. Henrique levantou uma sobrancelha. É o que acontece se criar um paradoxo. Nada demais. Só uma pequena explosão espaço-temporal. Mas não se preocupe, eu conserto. Henrique decidiu que talvez fosse melhor ficar sem café por enquanto. Vamos apenas focar no próximo fragmento. Ótima ideia. O doutor começou a pilotar a TARDIS. Próxima parada, o planeta dos piadistas. Lá, o fragmento está escondido em uma piada tão ruim que ninguém consegue decifrar. Henrique suspirou. Isso vai ser uma longa jornada. Longa, mas divertida. O doutor sorriu. Lembre-se, Henrique, no fim do dia, a realidade pode ser um código, mas o humor é universal. E com isso, a TARDIS partiu para mais uma aventura, deixando para trás um rastro de risadas e paradoxos.
Parte 16. O enigma final dentro da TARDIS. Carol olhou para a tela. O código da realidade ainda está fragmentado. Henrique franziu a testa. Isso significa que alguém ainda está tentando modificá-lo. O doutor ajustou os controles, e nós vamos descobrir quem. A TARDIS começou a girar pelo vórtex. Parte 17. O mistério de Amon. No fundo do espaço, um holograma surgiu na tela. Uma voz profunda ecoou: vocês não impedirão meu plano. Henrique reconheceu Amon. Carol arregalou os olhos. Ó Deus egípcio do sol! O doutor ficou sério, não apenas um deus, mas um dos seres que conhecem o código da realidade desde o início dos tempos. Henrique apertou os punhos. Então ele é o responsável por tudo isso. Parte 18. O próximo destino. O doutor olhou para Henrique e Carol. A batalha está longe de acabar. Henrique sorriu. Então vamos continuar. Carol cruzou os braços. Estou dentro. A TARDIS brilhou e sumiu no tempo. Fim do episódio 3.